Graça e paz, amada igreja, bom estar com vocês de novo. É sempre bom estar aqui com os queridos e é um privilégio para nós também compartilharmos a palavra de Deus com vocês. E eu tenho pregado, quando eu venho aqui, tenho pregado na primeira carta de João. Estamos chegando hoje no capítulo 3, vamos terminar o capítulo 2 e entrar no capítulo 3. Então daqui a alguns meses, não sei quanto, eu estarei aqui de volta e vamos continuar o texto ali de 1 João, mas hoje eu quero que vocês então abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Escritura, nós temos essa carta escrita pelo apóstolo João. E no sermão passado nós vimos sobre a permanecer em Cristo, devemos permanecer no Senhor. Então vimos as exortações ali do texto bíblico para que nós tenhamos cuidado com o que nós ouvimos, com aquelas pessoas que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, que negam que Ele é Deus. E então hoje nós vamos ver agora as bênçãos de permanecer em Jesus. Será que há bênçãos em permanecermos em Jesus? Será que nós podemos afirmar que realmente isso é verdade, que o apóstolo João vai nos trazer hoje? As bênçãos de permanecer em Jesus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia e lermos esse texto. Opa, acho que eu soltei. Não. Soltei? Tá certo. Vou pegar aqui meu auxiliar de leitura. Então, a palavra de Deus nos diz assim, em 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, como ele é puro. Até que o texto de hoje nós vamos pensar então nisso. E há um livro bastante antigo, escrito por John Chapman, cujo título original é One Day. Foi traduzido em português por Um Dia. Certinho, deu na boa, né? E está no Hinário para o Culto Cristão, esse hino. E a letra desse hino, eu ia trazê-la, acabei esquecendo em casa, não para cantar aqui, mas para deixar para vocês, talvez cantarem aqui. A letra desse hino, ela narra o drama da redenção, o maravilhoso drama da redenção em Cristo Jesus. E a última estrofe chega então no clímax da história, com essas palavras sobre o Rei Jesus. Um dia, ao som da gloriosa trombeta, Cristo Jesus em poder voltará. Entre os remidos de todos os tempos, em grande glória o Senhor reinará. Vivo, ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou. E ressurreto, justificou-me, um dia em glória, Jesus voltará. Até arrepia a gente, né? Ouvir uma poesia dessa. Presbiteriano, Batista canta de boa. Lindo de ver isso aqui. Esse glorioso dia, nós temos essa esperança, ele está chegando. E eu acho que todo crente em Cristo Jesus anseia por esse dia, né? Nós esperamos realmente a volta, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E João vê esse dia com essa esperança incrível. Uma esperança para o futuro, do que algo que vai acontecer, algo que é maravilhoso, que nós não podemos nem imaginar um percentual pequeno que seja do que será, mas ele vê também essa esperança como uma motivação para nós vivermos a nossa vida hoje. Uma motivação que nos ajude a viver de maneira diferente a nossa vida hoje. Saber que serei semelhante a Jesus no futuro e por toda a eternidade, essa promessa tem que ter um poder transformador na minha vida. Um poder transformador que hoje me faz viver diferente. E por isso meu futuro é impactado pela maneira como eu vivo hoje.
No texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que estamos destinados a sermos parecidos, a pensar, a falar e a agir como Jesus. O texto que nós lemos fala isso. Seremos semelhantes a Ele. E quando nós cremos em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, mas ainda não somos o que Deus planejou para nós. Ainda vivemos nessa esperança de algo que, em certo sentido, não pode ser colocado em palavras. E João aqui ele é honesto quando ele diz: o que seremos ainda não foi revelado. Eu não posso ficar argumentando ou tentando achar o que será. Nós nem viveu o que será esse dia ainda. Então João fala: ainda não foi revelado o que nós seremos, mas que vai ser algo maravilhoso será. No entanto, o que já sabemos, enquanto permanecemos, é que Jesus é mais do que suficiente para que nós tenhamos, então, essa esperança de transformação no nosso dia a dia. O que sabemos sobre Jesus nos faz isso. E João, como um pai espiritual amoroso que ele é, deu até esse ponto aqui, todos os sermões que nós já pensamos, já vimos, várias palavras à sua igreja, aos seus filhinhos, que ele chama aqui, né? Palavras de desafio e palavras de encorajamento também. No primeiro sermão, nós vimos que ele encorajou aqueles crentes a encontrar plena alegria na comunhão com o Filho. Foi o capítulo 1, de versículos 1 a 4. Como nós podemos encontrar plena alegria e satisfação, ou esperança, ou comunhão com Jesus Cristo? Depois ele nos chamou a caminhar na luz e permanecer próximos a Jesus. Capítulo 1, versículos 5 a 2. Como nós podemos caminhar então na luz e permanecermos próximos a Jesus? Lembrou também que nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor e amar uns aos outros. Capítulo 2, do 3 ao 11. Assim como reconhecer nosso status espiritual e não nos deixarmos seduzir pelo mundo. Capítulo 2, 12 a 17. E o último sermão que nós estudamos, que nós devemos ter cuidado com os inimigos da fé. Aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado. E no texto de hoje, então, ele apresenta a exortação de que nós devemos permanecer em Jesus e viver uma vida justa. E que há bênçãos nisso, enquanto nós esperamos a volta dele. O que João aqui está dizendo, então, é que os cristãos, o que nós seremos um dia, deve moldar a nossa maneira de viver hoje. Essa é a ênfase do sermão. O que nós seremos um dia, deve moldar a nossa vida hoje, nessa esperança que nós temos da manifestação do Senhor Jesus Cristo. E veremos, então, 4 bênçãos dessa comunhão, dessa permanência em Cristo. E a grande verdade, pode colocar lá, Felipe, quem está ali, Felipe, né? Para nós, a grande verdade, então, que quero que você guarde do que será dito hoje é que permanecer na comunhão de Cristo produz em nós confiança na sua volta e nos permite viver segundo o padrão da sua justiça. Permanecer na comunhão com Cristo produz essa confiança em nós de que Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. E também permite que nós possamos viver segundo o padrão da sua justiça. Porque a vida que vivemos não deve ser mais nossa, mas Cristo vivendo em nós. Então, no versículo 28, nós temos a primeira bênção, que é a confiança na volta de Cristo. A confiança na volta de Cristo. Versículo 28, então, nos diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. João, aqui de novo, ele começa, como várias vezes, ele vai citar ali essa expressão filhinhos, de maneira muito carinhosa, que ele trata aqueles crentes, e ele vai continuar então aqui nesse tema de permanecer em Cristo, que é a preocupação central dele no texto passado de 18 a 27. Permanecer em Jesus é a ênfase que ele está dando. E a proteção essencial que nós temos contra o falso ensino. E a palavra permanecer, ela é um imperativo presente. É um imperativo dado a nós de permaneçam nele. E então é uma ordem, uma palavra de ordem que exige de cada um de nós uma ação a essa ordem que foi dada. Uma ação que nós devemos fazer em cima do que nós recebemos. Permaneçam em Cristo. É nos apropriarmos então do Senhor, é estarmos na comunhão com Ele, na união com Ele, na mensagem do Evangelho que nós ouvimos desde o princípio, desde quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. No versículo 24 do capítulo 2 ele vai falar ali, né? Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio.
Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é uma promessa. Então, se nós conhecemos Cristo e lembramos desse momento em que nós fomos transformados, nós percebemos que nós não tínhamos condição de estar diante de Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus, nós agora vamos permanecer nele, buscando a direção dele e a orientação dele para a nossa vida. E eu acredito que aqui João está pensando tanto na salvação quanto na santificação. Essas duas situações estão na mente dele aqui. Ele quer tratar tanto a nossa salvação, nós somos salvos, permanecemos agora nessa verdade, e a nossa santificação, nós devemos permanecer nesse processo também de santificação que o Senhor faz na nossa vida. E ele incentiva então a cada um de nós a permanecermos em Jesus. E a permanência traz consigo a confiança na volta do Senhor Jesus. E João enfatiza isso, ele está voltando, permaneçam nele porque ele está voltando. E ele vai aparecer de forma visível e pública nessa terra como Rei dos Reis e Senhor sobre todos os senhores. E quando ele aparecer, aí eu faço a primeira pergunta aqui, a segunda já, né? Uma outra pergunta que eu faço para vocês então. Quando o Senhor Jesus aparecer, na sua parousia, né, do grego ali, você, como o texto diz, você terá confiança na volta dele, você vai estar ansioso por isso, você vai correr na direção dele como o filho que aguarda o pai chegar em casa, está ansioso por ver o pai de novo, ou você será envergonhado na presença dele e vai tentar se esconder da presença dele. Tem essas duas situações que João apresenta para nós. Aí alguém pode perguntar, mas é possível ser salvo e ao mesmo tempo ser envergonhado quando Jesus voltar? Será que é possível, queridos, sermos salvos e sermos envergonhados quando Jesus voltar? Eu acho que a resposta é sim. E Paulo vai abordar isso lá em 1 Coríntios 3, quando ele vai falar do tribunal de Cristo. Conversava com o irmão Ironia ali no intervalo sobre isso, né? Teremos o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, você pode abrir o texto e ver lá. Ali Paulo está falando que Jesus Cristo ele vai avaliar a obra que nós realizamos, como nós vivemos a nossa vida, como nós vivemos no presente, em cima da verdade que é Cristo, o Salvador, a suficiência dele. Se eu entendi isso, se eu criei nessa verdade, como que eu vivo agora a minha vida cristã? E Paulo vai falar que alguns vão edificar a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. Mas alguns vão edificar a sua vida em cima dessa verdade que é Jesus Cristo, uma verdade sólida, e a pessoa creu nessa verdade, mas ele vai edificar a sua vida com madeira, feno e palha. E aí ele vai dizer que se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, eu costumo dizer, né, na minha classe de novos membros, assim, alguns vão entrar no céu cheirando a fumaça, né? Mas vão entrar no céu, vão estar na presença de Cristo. A obra que ele realizou queimou. A vida que ele viveu, de repente ele criou em Cristo Jesus, mas ele viveu uma vida tão vazia, tão... fazia as coisas porque entendeu, ele foi salvo, realmente entendeu a salvação, mas a vida dele foi assim, né, altos e baixos, mais pecava do que acertava. Mas ele creu em Cristo. E isso é suficiente para a salvação. Não é o que ele fez, mas é o que Cristo fez. É o que Paulo está falando aqui. Mas vai ter esse dia em que vai ser avaliado isso, em cima dessa verdade. Como é que você viveu o teu presente? Tem que impactar. Ele fala, Cristo está voltando. Você vai se alegrar com essa volta ou você vai ficar envergonhado diante dessa volta? E a vergonha, Paulo vai dizer aqui, vai ser queimado o que você fez. Madeira que queima fácil, feno mais ainda e palha nem se fala, né? Mas uma outra pergunta que nós precisamos fazer. Será que o João está se dirigindo aqui, o apóstolo João, será que ele está se dirigindo a esses crentes que creram em Cristo Jesus, mas que serão envergonhados na sua volta porque não edificaram a sua vida como deveriam ter, baseado na palavra, não tiveram aquele tempo de comunhão diário, de dedicação, como o irmão Gustavo orou aqui também na oração de confissão, né? Nós colocamos todas as outras coisas como prioridade, como urgente na nossa vida, mas a devoção pessoal, o momento de aprendizado da palavra de Deus, de estar ali recebendo a instrução dele, isso é tão... mas eu tenho todo dia a Bíblia ali, né? Outras coisas eu tenho que dar um jeito, porque senão não dou conta, né? Eu vou ter que fazer. E a gente acaba esquecendo.
Mas aqui, eu penso que João está se dirigindo àqueles que serão envergonhados quando Jesus voltar, porque desprezaram o Evangelho. São pessoas que recusaram ouvir, ou ouvindo, recusaram o convite das boas novas, o convite que é trazido no Evangelho. E lá em Marcos 8, Jesus mesmo disse que ele vai se envergonhar daqueles que se envergonharem dele nesta vida. Então eu penso que João tem essa visão aqui. O texto que ele está falando é para aqueles que estão, às vezes, ali caminhando juntos, mas não ainda entenderam que Cristo é suficiente para minha salvação, eu preciso crer nele como meu Salvador. Essas pessoas vão se envergonhar. E aí, veja comigo, se você pode, um pouquinho mais para frente, ali em Apocalipse, veja as palavras aterrorizantes para essas pessoas, como é que vai ser nesse período. Apocalipse 6, perdão, eu falei 16, eu acho. Apocalipse 6, versículos 15 e 16. Apocalipse 6, 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Imagina, vai chegar o dia em que pessoas vão reconhecer: eu não posso estar diante desse que está sentado no trono, porque eu não criei nele como Salvador. Essas pessoas vão sofrer e vão pedir para que os montes e as rochas caiam sobre eles. Aqui eu fiquei pensando, quando eu li esse texto ali, aquele pensamento ignorante, vamos assim dizer, né? Porque você vai pedir a morte, de qualquer forma você vai estar diante dele um dia, de qualquer forma. Você vai ter que estar. Se você morrer não salvo, você vai estar na presença de Deus um dia e confessando ele como Senhor para a tua condenação. Quem não crê em Cristo Jesus em vida, vai um dia estar na presença dele de qualquer forma. Lá em Apocalipse 20 temos o grande trono branco e essas pessoas vão receber a condenação. Você reconhece hoje o Senhor Jesus como Salvador, mas você foi condenado. Você vai receber agora a condenação sua por não ter crido. Por isso, queridos, reflitam agora como será a sua reação ao ver Jesus voltando em glória. Como será a sua reação? De um crente que viveu a vida mais ou menos e vai sentir um pouco de vergonha quando Jesus voltar? Ou de um crente que estava seguro na volta dele, buscava na palavra dele, buscava na comunhão do povo de Deus, na oração, a direção, o ensino, a exortação, o encorajamento para uma vida santa e correta? Ou você ainda não creu em Cristo Jesus, e aí sim você vai se envergonhar tremendamente para a sua própria condenação. Eu quero que você pense nisso, porque isso pode ser muito revelador. Como está a sua saúde espiritual hoje? Como está a sua relação com Deus hoje? Depende dessa resposta a essa pergunta. Qual é a sua expectativa pela volta de Cristo? E de uma coisa você pode ter certeza: a intenção do apóstolo João, ao escrever sobre isso, é porque ele quer que quando Jesus voltar, você tenha plena confiança nele. Como eu já falei, aquela confiança de uma criança que corre nos braços do pai e se lança nos braços do pai, porque sabe que seu pai a ama e vai cuidar dela. João não quer que você corra para o armário, que você corra para a caverna, que você peça para os montes caírem sobre você, porque você está com vergonha do Senhor Jesus. Qual será a sua reação? Talvez seja fácil respondermos essa pergunta, mas precisamos examinar nosso coração todos os dias e avaliá-lo à luz da palavra de Deus. Devemos examinar sempre pela palavra de Deus como temos vivido. Primeira bênção, então, é essa confiança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E a segunda está nos versículos 29 até o 3, capítulo 3, versículo 1. Temos a certeza da filiação divina. Vamos ler de novo. Capítulo 3, 2, 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus.
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E lá em Apocalipse 19, nós temos uma descrição completa dessa majestade da volta de Cristo. E o versículo 11, lá de Apocalipse 19, diz que Jesus julga e combate com justiça. Esse rei vem, e ele é um rei justo. E já vimos isso no capítulo 2, versículo 1, também que foi, nós lemos estudando sobre esse texto, falando sobre a questão de Jesus sendo justo e verdadeiro. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E porque ele é justo, uma coisa é certa. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Versículo 29. Todo que pratica a justiça é nascido de Deus. E aqui João vai usar o termo, o argumento raiz-fruta, ou fruta-raiz. Já ouviram esse argumento? Raiz-fruta. Mais ou menos assim. Nós observamos o que vemos antes de perguntar o porquê vemos aquilo. Ele nos diz que o fruto de fazer o que é certo revela que em nossas raízes, ou seja, no nosso coração, nós nascemos de novo. Aquilo que eu faço, como eu vivo, como eu falo, como eu me comporto, o que eu penso, o que eu desejo, revela o que está no meu coração. Então, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus, pratica a justiça. O fruto está aqui, a prática da justiça. Por quê? Porque é nascido de Deus. O novo nascimento, então, ele precede esse novo comportamento. Ao nascer de novo, eu recebo um novo coração, novos desejos, novo linguajar, novas atitudes. Nascer de Deus tem esse resultado definitivo e duradouro na minha vida. Observe que o verbo está no tempo perfeito. É nascido de Deus. É nascido. Não é vai nascer, será um dia nascido. Não, é nascido. Algo que aconteceu. E isso revela então que os filhos de Deus vão crescer e se tornar cada vez mais parecidos com o seu Pai. Isso significa que a nossa prática, a maneira como vivemos, o que fazemos, o que pensamos, o que consumimos, o que desejamos, como nos vestimos, o que ouvimos, o que vemos, tudo isso prova que de fato pertencemos a Deus. Afinal, o Salvador justo produz santos justos. Se ele é um Salvador justo, ele vai produzir em nós justiça. A justiça dele em nós. Não nossa, porque nós sabemos que nós somos falhos. Nós pecamos ainda, nós falhamos muitas vezes. Nós caímos nos nossos desejos. Mas Jesus Cristo suportou aquilo que nós jamais suportaremos, que é a tentação até o limite de não pecarmos, como o Tiago falou na IBD também aqui, né? O que Jesus suportou por nós é algo que nós nunca vamos experimentar, ao ponto de não pecar porque não é o que eu quero. Vai bater na minha porta, mas eu não vou deixar a porta ter uma frestinha aberta. A gente sempre vai deixar a frestinha abrir um pouquinho. Infelizmente. Mas Jesus, não. E por isso nós confiamos nele. E ele vai produzir em nós desejos para cada vez menos termos essas brechas em nossa vida. E isso tem que acontecer, queridos. Isso tem que acontecer. E João amplia então esse argumento um pouco mais no versículo 1 do 3, quando ele explica como o amor de Deus Pai é a fonte de nosso privilégio de sermos seus filhos. O que João diz poderia ser parafraseado assim: o amor do Pai é de outro mundo e é um amor que nunca será tirado. É um amor incrível que impressiona e surpreende e foi dado para que possamos desfrutar dele para sempre e eternamente. Esse amor foi dado para nós, para que nós desfrutemos dele para sempre. A gente aqui brinca em não querer desfrutar já desse amor na plenitude dele. Quando nós cedemos, quando nós ficamos na nossa vida, né, de luta ali ainda que temos, mas nós poderíamos desfrutar muito mais dessa presença de Deus, desse amor dele por nós.
E o autor de Hebreus, no capítulo 13, deixa isso muito claro e seguro ao afirmar que Deus diz àqueles que Ele ama. Ele diz, nunca, jamais, nunca, jamais o abandonarei. O amor do Pai, então, é eterno e os seus resultados são duplos. Primeiro, nós somos chamados filhos de Deus. O resultado de que Deus nos ama é que nós somos chamados filhos dele. Ele nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o segundo resultado é que é isso que realmente nós somos. O texto fala isso. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e é isso que de fato nós somos. O fato então de sermos chamados filhos de Deus significa que carregamos o seu nome. Nós somos agora filhos de Deus. E nós não queremos envergonhar o nosso Pai. É ou não é verdade? Nós devemos nos entristecer quando nós pecamos, quando nós envergonhamos o nome do nosso Pai, quando nós envergonhamos o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso tem que trazer tristeza em nós, porque nós queremos honrá-lo e glorificá-lo. E se de fato, e o fato de nós sermos filho dele, significa que nós temos a natureza dele. Nós temos então, somos capacitados por Cristo a termos essa nova natureza, essa regeneração que ele produz em nós. Esse novo coração que nos é dado. Aquele coração de pedra foi tirado e agora um coração de carne foi colocado em nós, um coração agora que pode desejar o Senhor à medida que nós buscamos a Ele na Sua Palavra, à medida que nós estudamos a Sua Palavra, meditamos nela, confrontamos a nossa vida no dia a dia. Isso é um fato de que nós somos filhos de Deus e nós vamos querer isso, que nós temos essa nova natureza e carregamos o nome de Deus conosco. E eu acredito que todos aqui que já creram em Cristo Jesus podem dizer isso, que um dia, nós somos escravos do pecado, mas agora somos filhos de Deus. E essa verdade é maravilhosa e devemos meditar constantemente nela, pois traz um equilíbrio para a nossa autoconsciência. Por que eu digo isso? Conhecendo essa verdade, não há espaço para um orgulho. Ah, mas eu sou agora filho de Deus, eu não peco mais, eu faço tudo certo. Olha aqui, ó, você não consegue, né? Mas eu estou aqui. Não há essa condição, porque não é em nós, não é nós que produzimos isso, mas foi Cristo quem nos deu esse novo coração, é Deus quem produz em nós nova natureza, é Ele que nos adotou como filhos dele, não fomos nós que corremos para Ele. A adoção, a criança não sai correndo atrás dos pais adotivos, na verdade, os pais vão e aceitam a criança. Deus fez isso conosco, Ele nos aceitou, nos adotou como seus filhos. E também tira de nós aquele complexo de inferioridade e superioridade, não sou superior nem inferior. Né? Ah, eu sou coitadinho, não consigo, estou aqui. Não, eu sou um filho de Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus a viver de uma maneira correta. Então eu não me orgulho, eu não fico na inferioridade ali, deixando, né, uma atitude, não é humildade que eu queria falar outro termo aqui, autocomiseração, tem isso, que é um orgulho, né, disfarçado ali de humildade. Então não vai ter isto, porque eu sei que eu fui adotado e Deus me regenerou. Eu sou quem sou, porque Deus me adotou como seu filho e Ele promoveu em mim essa regeneração. E isso então promove em mim humildade. Eu sou quem sou como filho de Deus e isso produz segurança e certeza na minha vida. Deixa eu dar um exemplo aqui de como essa verdade deve impactar nossos relacionamentos muito importantes. Um relacionamento aqui que é fundamental na vida de todos nós que somos casados já. E daqueles que pretendem se casar também. Porque o casamento simboliza a união de Cristo, a igreja. Então é muito sério. O casamento não pode ser tratado de qualquer forma. Eu quero falar então sobre o namoro e o casamento como um exemplo aqui somente. Quando eu namorava a minha esposa, que está aqui, Tati, fui namorado dela um dia, há mais de 30 anos passados, eu não estava simplesmente me relacionando com uma jovem qualquer. Ah, é uma jovem que eu achei ali, vou me relacionar com ela. Eu estava me relacionando com uma filha de Deus. Ela também era salva, ela também já conhecia Cristo Jesus como Salvador. Então era ela também, como eu, filha de Deus. O que o meu sogro, pai terreno da Tati, pensava sobre a forma como eu a tratava, ficava ofuscado em comparação com o que o Pai Celestial da Tati pensava de mim, como eu me relacionava com ela. Hoje eu sou casado com a Tati, uma filha de Deus há 30 anos. Esse ano 30 anos.
Dia 10 de janeiro, dia 13 de janeiro fizemos 30 anos. Embora o status do nosso relacionamento tenha mudado com o casamento, isso não significa que Deus tenha deixado de se importar a forma como eu trato ela. Pelo contrário, Ele continua profundamente interessado na maneira como eu cuido da filha dele. É isso que eu quero deixar para vocês aqui, né? O nosso relacionamento entre nós também tem que ter essa diferença. Quando Paulo fala então lá de que alguns vão comparecer diante de Deus e vão ter queimadas o que foi feito na sua vida, é nesse sentido. Se eu tratar, eu sou crente, mas eu trato a minha esposa de qualquer maneira, de qualquer forma, talvez eu esteja edificando meu relacionamento com ela com feno, com palha ou com madeira. E eu vou ser envergonhado diante disso. O meu relacionamento com meus irmãos também, vocês aqui, se eu tratar a Igreja de Jesus Cristo de qualquer forma, eu posso estar aqui pregando, muito lindo, bonito, tal, não é verdade isso, mas estou aqui, lindo eu, bonito, né? Mas diante de Deus, Ele está vendo, não, o seu coração não está correto, você não está fazendo isso ali, tem que ser feito. Como é que eu vou me apresentar diante dele? E essa é a verdade, queridos. Nós temos essa confiança de que ao nos adotar e ao produzir nossa regeneração, o Senhor está produzindo em nós essa semelhança com Cristo cada vez mais. Mas continuando o texto aqui no versículo 1 ainda, João lhe faz uma interrupção rápida ali, ao dizer que este mundo não entende essa relação notável que nós temos com Deus e como isso impacta os nossos relacionamentos, nosso modo de falar, de agir, de proceder. Porque afinal de contas o mundo não conhece a Deus. O texto fala, o mundo não conhece. O mundo não o conheceu. Portanto, o mundo não conhecerá e não entenderá aqueles que conhecem a Deus como Pai e estão cada vez mais se tornando como Ele. O nosso desejo é querer ser cada vez mais parecidos com Cristo. Espero que seja o desejo de cada um de nós aqui. E o mundo não vai entender isso. O mundo não vai entender dessa forma. Ele vai achar que ou são fanáticos, ou são isso, ou são aquilo, ou estão exagerando, que absurdo isso, né? Não faz muito sentido isso. O mundo não conhecerá. Por quê? Porque ele não conheceu o Pai. E Jesus diz isso lá em João, no Evangelho de João agora, no capítulo 15, ele diz, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Não é verdade isso? Se nós estamos no mundo, o mundo está nem aí, está lá, está tudo junto, parece, né, que não odeia. Mas na verdade tem um monte de coisa por trás. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então não se surpreendam se você tiver oposição à sua fé, zombaria com relação ao seu modo de agir, falar, proceder, o que você deixa de fazer, o que você faz. Não se surpreenda com isso, porque há 2000 anos atrás o mundo não entendeu essa mensagem. Hoje ele continua não entendendo e cada vez menos vai entender ainda. A gente vê o mundo cada vez mais num processo decadente na sociedade. E isso já era esperado então. Você é um escolhido de Deus para uma nova vida e uma viva esperança de ser conformado a Cristo. E a terceira bênção então de permanecermos em Cristo é que nós estamos sendo conformados a Ele. Versículo 2 agora nos diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A nossa salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, é mais do que um simples resgate, ou um resgate, não foi simples, foi preço de sangue que foi pago, mas é mais do que um resgate que nós recebemos. É uma renovação completa, uma total transformação que deve acontecer na nossa vida, deve ter acontecido na nossa vida. Algo que transcende qualquer palavra humana para descrever isto. E isso se torna evidente no que podemos saber e no que não podemos saber no versículo 2. Primeiro, podemos saber que somos amados e que somos filhos de Deus. João fala isso para nós. Agora nós somos filhos de Deus.
Somos amados por Ele. Somos, no sentido mais pleno, aqueles que Deus criou para sermos e que Ele redimiu por meio do novo nascimento. Então nós somos hoje o que Deus planejou para nós. Nós somos filhos de Deus, amados por Ele, adotados por Ele, para essa nova vida. Então essa é a verdade que nós temos no versículo. Nós podemos confiar nisso. Mas o segundo ponto é, o que seremos no final não é plenamente conhecido de cada um de nós ainda. E aqui é uma tensão, então, em nossa experiência cristã, que os teólogos frequentemente chamam de já e ainda não. Existe esse já e ainda não para várias situações, inclusive na nossa vida cristã. Nós já somos filhos de Deus. Isso já é certo na nossa vida. Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Somos resgatados por Ele, fomos redimidos por Ele, fomos perdoados por Ele, somos filhos de Deus. No entanto, ainda não percebemos ou experimentamos todos os benefícios que essa salvação tem para nós, ou promete para cada um de nós. Ainda estamos nesse processo. Uma obra que está sendo ainda construída. Uma obra de arte divina que ainda não está plenamente concluída. Não conseguimos nem imaginar a glória que nos espera, pois o fato é que haverá uma mudança completa. E Paulo, de certa forma, fala isso lá em 1 Coríntios 13, quando ele diz que agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. E isso nos leva a uma terceira observação. E é uma das verdades mais impressionantes da Bíblia. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus por isso. Seremos semelhantes a Ele. Veremos a Ele como Ele é. Aqui, então, a ignorância apostólica de João entra a dar lugar a um espanto apostólico, né? Seremos como Ele. E Jonathan Edwards, num livro seu, ele falou o seguinte: graça é glória iniciada. A graça que nos alcançou, a fé em Cristo Jesus, o perdão em Cristo Jesus é a glória iniciada. E a glória é a graça completa. É a graça consumada. A perfeição da graça de Deus, então, será realizada em nossa glorificação, plena, completa, total e para sempre. E Paulo, em Romanos 8, nos ensina que que estamos sendo, então, conformados à imagem de Jesus. E João está afirmando que esse processo aqui, que Paulo fala em Romanos 8, ele está no processo. Ele alcançará o objetivo quando nós virmos o Senhor vindo em sua glória, como o Senhor ressuscitado e glorificado. Eu acho que nós não conseguimos imaginar o que significa tudo isso, e o que significa sermos semelhantes a Jesus. Eu acho que nenhum de nós pode imaginar isso. O que sabemos é que será o melhor do que nós jamais poderíamos imaginar. Se nós imaginarmos algo muito bom, vai ser muito mais do que esse muito bom que a gente pode imaginar. Por isso, queridos, essas verdades de hoje devem nos levar a viver de uma maneira diferente. E esse sermão foi muito para mim, enquanto eu preparava ele. Deus trabalhando na nossa vida, a gente tem que aprender isso. Tudo que a gente experimenta, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, Deus tem o seu propósito para nos conformar ao caráter do seu Filho. Nós não devemos reclamar, não devemos lamentar, não devemos murmurar. Nós devemos sim olhar para Cristo. Espera aí, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o propósito, Senhor, para essa questão da minha vida? Seja alegria, seja tristeza. Às vezes na tristeza a gente fica mais pensativo, né? Mas quando as coisas vão bem, a gente acaba não pensando nisso. Mas é Deus também trabalhando na nossa vida. Trabalhando no nosso coração também. Moldando a gente muitas vezes. Então vamos ter esse compromisso com o Senhor. Nessa verdade, nós somos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Temos essa confiança na volta de Cristo, almejamos essa volta, estamos sendo conformados a Ele. Seremos semelhantes a Ele, vamos pensar que nós queremos então viver nosso dia a dia de uma maneira diferente.
E queridos, a última bênção é que nós somos capacitados a viver uma vida piedosa consistente. Olha o versículo 3 que nos fala: e todo aquele que tem essa esperança, todo que tem essa esperança, qual a esperança? Da volta de Cristo, que Ele está voltando, que Ele está vindo para nos buscar e nos fazer semelhante a Ele. Todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. Nele, em Cristo Jesus, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Se o versículo 2, então, é a própria definição da esperança que nós temos, o versículo 3 é a resposta a essa esperança. Cada um de nós que tem essa esperança, a esperança de um dia sermos como Jesus, não podemos deixar de responder de uma outra maneira, a não ser querer ser semelhante a Ele e buscarmos a santificação. Na verdade, essa deve ser a nossa alegria. Essa esperança é a certeza confiante de que Deus vai nos conformar à semelhança exata de Cristo, à imagem exata do seu Filho. E, consequentemente, deve nos motivar a buscar continuamente uma vida de pureza e santidade. Nós somos feitos à imagem semelhante de Deus. Adão talvez experimentou um pouco do que nós experimentaríamos no final, mas talvez não na plenitude, porque o corpo dele era de carne ainda. Nós teremos um corpo glorificado, diferente. Então nós vamos ter essa mudança completa, e nós vivemos esperando isso. Então, que isso seja uma motivação. Eu pensei nisso também, né? Muita gente fala assim, não, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu faço o que eu faço porque eu amo, porque Ele me salvou. Ó, tá certo? Não está errado isso. Mas eu penso que a motivação maior é porque nós somos adotados por Deus. Isso é algo que nós não fizemos. Então não é uma resposta à gratidão, é porque eu serei semelhante a Cristo. É porque eu estou destinado a ser semelhante a Ele, que eu tenho que viver hoje de uma maneira diferente. Não é somente gratidão a Deus porque eu fui salvo, resgatado e mudado. Mas porque eu tenho essa esperança de que um dia eu serei semelhante a Ele. E verei a Ele como Ele é. E isso deve me motivar a uma vida de santidade e pureza. Porque pela gratidão, às vezes a gente acaba não estando tão grato a Deus, né? Às vezes acontece uma situação difícil, você fica meio assim, ah Deus, mas podia ser diferente, né? Agora, quando a motivação é que eu serei semelhante a Cristo, o foco não está nas circunstâncias, o foco está na pessoa de Cristo. Eugene Peterson, na sua Bíblia A Mensagem, escreveu para sua filha essa Bíblia, né? É a tradução bíblica, só que não é uma tradução. Ele fez lá uma paráfrase da Bíblia para sua filha. E ele fala assim esse versículo, escreveu assim esse versículo: todos nós que esperamos sua vinda, permanecemos prontos, com a pureza brilhante da vida de Jesus como modelo para a nossa. Esse versículo 3 do capítulo 10, ele escreveu dessa forma para a filha dele. Todos nós que esperamos a sua vinda, permanecemos prontos. Então eu estou vivendo dia a dia na expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Não é no futuro, talvez daqui a 50 anos, daqui a talvez 100 anos, né? Vai demorar mais uns 50 anos para Cristo voltar, não. A expectativa minha é que Ele vai voltar a qualquer momento. Eu tenho que estar pronto para que eu possa correr em direção dele e abraçá-lo, com a pureza brilhante da vida de Jesus como modelo para nós. E a palavra puro significa livre de contaminação, e é usada para purificações cerimoniais, purificação do coração e até mesmo a purificação da alma. Aqui, ele é usado em referência à vida total de alguém. Minha esperança para o futuro me permite buscar a santidade no presente. A esperança de ser como Cristo, na verdade, me torna apto para viver como Cristo, já no presente tempo. E Paulo disse isso em Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. E alguém escreveu o seguinte sobre a sua compreensão
de como a nossa vida se conecta a Cristo em santificação. Escreveu dessa forma: assim como a visão de Cristo no futuro nos santificará por completo, a visão de Cristo no presente, através das Escrituras, nos santifica no processo. No futuro seremos santos como Ele é santo. Mas hoje, através da sua palavra, nós somos santificados na nossa caminhada cristã. É a nossa permanência em Cristo, então, que nos santifica. Não é maravilhoso saber, como Paulo também escreveu em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus? É maravilhoso demais saber disso, que não é nós que fazemos, é o Senhor que faz, e é Ele que nos capacita para isso. Queridos, eu comecei esse sermão com um hino e quero terminar com outro. Esse foi escrito por Fanny Crosby. Alguém já ouviu falar dessa senhora? Fanny Crosby, ela viveu entre 1820 e 1915. Ela foi uma missionária americana e compositora de hinos. Escreveu mais de 8.000 hinos. Um detalhe, ela era cega. Ela escreveu mais de 8.000 hinos cega. Por isso, uma das suas músicas mais populares é ainda mais notável. O título do hino é Que Segurança. Está no Cantor Cristão, ensino. No contexto de hoje, as estrofes 1 e 3 se destacam aqui. E ela diz assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Alguém que era cega escreveu isso. Eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. É lindo demais, arrepia a gente também de ver uma pessoa cega escrevendo dessa esperança que ela tinha e de desfrutar já das bênçãos da luz. Assim como Fanny Crosby, em sua cegueira, vivia na luz com esperança, também devemos viver. Voltar os nossos olhos para a esperança que temos de que um dia veremos a Jesus face a face. E essas são apenas algumas das bênçãos que é permanecer em Cristo. São tantas bênçãos, nós não podemos enumerar. Mas essas que nós vimos hoje são algumas delas. Eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. Pessoas que professam ser cristãos, mas levam uma vida mundana, nos termos do capítulo 2, versículos 15 a 16, eu vou ler aqui. 1 João 2, 15 e 16, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se há algum cristão que vive dessa forma, dão vazão aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida, estão falhando na sua fé. Isso indica que possivelmente algo está radicalmente errado no seu relacionamento com Deus. Você tem coragem de avaliar a sua vida diante desses textos que nós vemos hoje? Você olhando para eles, você consegue dizer: não, o Senhor Jesus está me transformando, o Senhor Jesus está me conformando ao seu caráter dia a dia? Só assim, queridos, nós podemos conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Pessoas que vivem na expectativa de ver o Senhor preparando-se para isso, mediante a purificação diária das nossas vidas. Sabem que o Senhor é puro, Ele ama a pureza. Portanto, para agradá-lo, preparam-se para esse maravilhoso encontro. Em contraste, os que vivem no pecado, tendo vidas sujas e manchadas, demonstram que realmente ainda não creram e nem vivem na expectativa desse encontro. É assim que nós podemos conhecer os verdadeiros cristãos. O fruto vai demonstrar o que nós temos no nosso coração, na raiz do nosso coração. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conforme cada dia ao seu Filho e que a nossa esperança seja realmente vermos a Ele, essa expectativa gloriosa de abraçá-lo, de estar com Ele para sempre. Uma imagem que eu recebi uma vez e tenho na memória
Lógico, é só uma fração, né, de algo maior, muito maior. Mas é como se fosse Jesus de costa e uma pessoa agarrada nele assim tão forte. E o texto embaixo da imagem foi uma pintura, dizia assim que era a expectativa que a pessoa tinha, né? Nada mais. Era só estar ali abraçada com o Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a nossa expectativa, a nossa esperança. De estarmos com o Senhor Jesus. O que vier, falei por irmão ali, né? O que vier é lucro. O fato de estarmos na presença dele para sempre é a nossa maior glória, nossa maior esperança. Vamos orar? Pai querido, como é precioso para cada um de nós estarmos diante da Tua Palavra. E como ela é rica, Deus, em ensinamentos para a nossa vida. Eu peço que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações nessa semana, em cima do texto que lemos, que meditamos nele. Que a mensagem, ó Deus, tenha sido clara para cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor complete essa boa obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, que o Senhor tem iniciado nas nossas vidas. Que a nossa expectativa, a nossa esperança seja desfrutar já, nesse presente momento, das bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Desfrutarmos elas plenamente. Desfrutar esse Teu amor que é tão grande para conosco, ao ponto do Senhor vir morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Pai, obrigado por esse tempo precioso, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. E abençoe essa igreja, Deus, para que ela permaneça fiel ao Senhor, fiel à pregação do Evangelho puro e verdadeiro. Guarde, Deus, o pastor Felipe, guarde os diáconos dessa igreja, guarde cada uma das famílias que fazem parte dessa igreja, para que seja um local onde mais pessoas possam chegar e ver Cristo na vida de cada um dos meus queridos aqui. É o nosso desejo, é o nosso pedido, que fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém.